Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo especial, pessoal. Um conteúdo de recap, na verdade, hein? Esse recap aqui a gente recapitula aquilo que de fato foi feito na sala ao vivo e tem muito conhecimento que eu quero compartilhar aqui com vocês, ou seja, como que nós construímos esse resultado. E você que está vindo do Instagram, você deve ter pensado alguma coisa diferente, né? Quem veio pelo Instagram sabe do que eu tô falando. E você que não segue ainda, não me segue ainda no Instagram, canto superior direito, @l2.trading, você consegue, digitando isso daí lá no Instagram, você consegue encontrar o meu perfil lá, eu compartilho muito conteúdo também, tá? Aproveito para convidar você para a sala ao vivo também. O link aqui no rodapé do vídeo, tá? Então você pode acessar aqui www.l2trading.com.br, lá tem todas as informações da sala ao vivo. Método L2 ou qualquer outra dúvida, aqui na descrição do vídeo tem informações aqui e o contato da minha equipe de suporte. Você pode estar chamando eles também. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá, sem mais delongas. Resultado no ilustríssimo dólar futuro hoje. Foi um resultado de. Chegou a bater 15 pontos, pessoal. Eu fiz. Foi o que pagou o trade, né? Então eu fiz parcial nessa operação também. Acreditava aí minimamente que ele fosse buscar pelo menos o topo do dia, fechamento do gap ou até o alvo de inflexão. Isso acabou não acontecendo, ficou bem enroscado ativo aí, tá? Essa operação aí teve um risco inicial de 2,5 pontos, depois passou a ser de 3,5 pontos, acho que é 3,5, isso mesmo, 3,5 pontos. E para arredondar, eu acabei puxando um pouquinho, deixando com 4 pontos, tá? Foi essa operação aqui, eu vou detalhar ela com vocês, tá? Então veja aqui no que foi pago esse trade, tá bom? E no índice futuro foram três operações. A primeira aqui, ó, você vai marcar aí, ó. Eu vou mostrar para vocês também o racional de cada operação. Eu sei que quem está chegando aqui assistindo esse conteúdo, talvez possa estar pensando assim: poxa, Vitão, mas pô, parece que você caçou, né? Você tentou caçar uma vez a compra, daí tentou caçar de novo aqui, daí tentou caçar de novo aqui e deu certo. Eu entendo você e respeito sua opinião. Mas para cada decisão que eu tomo no mercado, eu sempre tento tomar uma decisão de forma prática, de uma forma objetiva, de uma forma que carregue entendimento, de uma forma que carregue educação, racional, né? Não é simplesmente uma aleatoriedade. Ah, eu acho que vai subir, eu acho que eu vou descer. Não, tudo que tem que eu aplico aqui no preço tem uma base técnica, tem um argumento técnico por trás. E é isso que eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui. Quais conceitos foram aplicados para cada desses quatro trades que foram feitos na sala ao vivo e as duas operações que eu acabei não fazendo no dólar futuro que eu vou mostrar para você também, tá bom? Então tá aí, tradezinho até compartilhei, né? Eu até compartilhei lá no Insta a questão do que né, o gráfico, né, de performance ali do dia de hoje, que eu tomei dois stops e uma operação pagou os dois stops e com parcial ainda, tá? Isso que eu fiz parcial ainda. Eu lembro que no início desse trade eu até compartilhei, eu falei, pessoal, mesmo que eu faça parcial, para mim, pelo menos buscar um break-even aí seria pelo menos, eu tinha falado 600 pontos, né? Mas não, na casa dos 470 pontos, ele já estava batendo break-even. Essa operação aí chegou a pagar mais de 700 pontos, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês o racional dessas oportunidades. Eu vou começar conforme a ordem daquilo que nós fizemos na sala ao vivo, tá bom? Que foi a operação do índice futuro. Então a gente vai aqui para o índice futuro, certo? Rabiscadão o gráfico aqui, para você ter ideia. Esses rabiscos aqui, entre aspas, são rabiscos que eu faço antes do mercado abrir, né? Traçando expectativas. Para você ver uma das expectativas aqui, ó, consegue observar essa movimentação aqui, ó? Ó, eu marquei essa região aqui, ó, essa região vermelha, e a expectativa do preço, ó, ele abrir, aqui foi o fechamento do dia de ontem, ele seguir aqui em cima, buscar a liquidez e puxar lá embaixo. E praticamente fez isso, né? Se você observar aqui, praticamente fez isso, né? Ele já abriu aqui em cima e aí ele fez uma movimentação e foi lá embaixo buscar liquidez, certo? Só que eu não fiz a venda aqui, tá? Eu não fiz a venda. Era um ponto que eu ia avaliar para mim entrar na operação, eu não fiz. Mas eu cravei uma das expectativas, ó, poderia ter até surfado esse trade, então eu vou excluir aqui, ó. Uma outra oportunidade era isso aqui, ó. Ele vir buscar aqui um ponto de liquidez. Se a gente olhar aqui um pouquinho para o passado, na verdade eu vou mostrar isso daqui a pouco, tá?
Aqui, pessoal, teve uma micro quebra de estrutura. Então, aqui era o primeiro ponto, né, potencial de liquidez, tá? Primeiro ponto era aqui, tá bom? E caso fosse lá embaixo, a gente teria esse outro cenário aqui também, ó, tá bom? Vou excluir isso aqui. Expectativas mapeadas antes do pregão abrir, tá bom? E aí você pode pensar, tá, mas por que comprar nessa região? Quando você olha o gráfico, eu vou colocar no gráfico de 60 minutos aqui. Na verdade, pode ser até o gráfico diário aqui, ó. Você vai ver que ele tem uma troca de polaridade aqui, né? Então o preço puxou forte, tá? O preço rompeu essa máxima aqui, puxou forte, rompeu e depois veio fazer o quê, ó? Trocar polaridade. Se eu pegar essa mínima aqui com essa máxima aqui, o movimento de retração de 50% é aqui. Por isso que eu marquei aquela região verde. Aquela região verde é a troca de polaridade mais retração de 50% desse movimento de alta. Pegou a visão? Voltamos por os 5 minutos aqui. Então você já entendeu o contexto macro. O contexto macro trazia uma expectativa de compra, tá? Então esse é o primeiro ponto aí, tá? Depois disso, pessoal, foi esperar a região. E eu falei com os meus alunos, eu falei, pessoal, eu vou esperar chegar essa região aqui, tá? Só que eu fui aí por 1 minuto, por 2 minutos, né? Para poder pegar esse trade aqui, já que a região já estava qualificada. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Então tá aqui, ó. Só para poder mostrar mais uma vez para vocês. Quais foram os argumentos que a gente usou aqui, ó? Presta atenção. Então a gente tinha um argumento aqui. Deixa eu usar aqui um outro recurso que eu tenho. Eu acho que fica bem bacana aqui para mostrar para vocês, tá? Olha aqui, vamos lá então. Observe que aqui tinha uma LTB e essa LTB eu dei um Ctrl C, Ctrl V e o que que eu fiz? Copiei aqui para baixo, ó, linha de retorno do canal. Outra coisa que nós tínhamos aqui embaixo também era uma retração de 7640, tá vendo 7640 aqui, ó? Né? Essa retração de 7640 tem como base, opa, essa máxima e essa mínima do dia anterior, certo? Olha o 7640 aqui. Além disso, você consegue observar que ele segurou bem nessa região aqui também? Ou seja, o que que a gente pode chamar essa região aqui? Uma região que demonstrou o quê? Um ponto potencial de liquidez, tá? O que que tem além aqui também dessa região? Vamos lá, deixa eu marcar aqui, né? Mais um pontinho aqui, né? Ponto 4, então, região de mínimas anteriores, fundos anteriores que respeitaram aí a região de preço, tá? Aí nós temos um quinto elemento, que é bem aqui no que eu tô com o mouse, ó, eu vou marcar do lado aqui, ó, troca de polaridade, tá? Então o que que o preço voltou a fazer aqui, onde que a gente tomou a nossa primeira compra, foi acima desse candle aqui, ó, 79, troca de polaridade. Olha quantos argumentos técnicos nós temos aí. Mais de um argumento técnico, né? Dois ou mais argumentos técnicos, nós temos uma confluência, tá? E aí eu posso tomar a compra nessa região por risco, através de um candle, por risco, sem candle. Nesse caso eu tomei através aí a compra através de um candle, tá? E confiante, tá, pessoal? Confiante, logicamente, fazendo o que tem que ser feito, né? E, e aí o que que aconteceu, né? Vou aproximar aqui agora. Felizmente acabou estopando, tá? Compra acima do 79, voltou e estopou. Quando ele faz isso aqui, se ele me desse outro gatilho pelo 1 minuto aqui, ó, eu pagaria pedágio, tá? Só que ele veio e fez o quê, ó? Dá para considerar uma violinada. Quando ele faz essa movimentação e supera essa máxima, ele quebrou a estrutura. Então eu marco o fundo anterior aqui e olho para uma compra por captura de liquidez, tá? Quebrou a estrutura, tá? É uma região que eu acabei de mostrar para vocês, tem 4 argumentos técnicos, é uma região potencial para a reversão. Além dos 4 argumentos técnicos, tem um quinto argumento técnico, que é uma micro quebra que aconteceu aqui, ó. E aí, por isso que eu marquei uma compra no 310, tá? Essa compra aqui, ela foi pendurada, tá, pessoal? Com o stop aqui embaixo. Depois eu vi no relatório, chegou a pagar até 1 para 1 aqui, né? Porque esse candle 91, quando bate aqui, ele voltou aqui para cima e depois que voltou a cair. Não fiz parcial, tá? Ok?
Então, o primeiro stop, se eu não me engano, foi menos 135 pontos. E esse segundo stop aqui, menos 125 pontos. Eu cheguei em dado momento até cogitar deixar o stop aqui, mas seria 170, né? Tá? Ficaria bem salgado. Então, stop aí de 260 pontos no total. 260 pontinhos no total, tá? Quando acontece isso, pessoal, e no pré-mercado eu já tinha comentado a possibilidade de a gente trabalhar com trap lá. Por quê? Porque lembra que eu comentei com vocês já hoje aqui, e foi o que eu falei no pré-mercado também, que tudo aqui é uma região de liquidez? Aqui era a mínima do dia anterior, certo? E aqui era 50% de FIBO de toda aquela movimentação de alta do gráfico diário. E além disso, aqui é uma região de topo anterior também. Então, uma região potencial no macro para o preço respeitar e voltar a subir. E o trade de trap é um trade clássico. Na sala, inclusive, eu fiz uma aula rápida depois, falando os três principais trades que eu mais gosto. E um deles, que está no top um ali para mim, é o trap de máxima do gráfico diário, máxima ou mínima, né? Principalmente se estiver em contexto, né? Não vou me alongar muito nisso, né? E aí eu paguei o risco aqui, 110 pontos aí de risco, né? E aí o trade chegou a pagar. Ai, aí tá dando sono, né? Olha o horário que eu tô gravando aqui, pessoal. Hoje deu uma atrasadinha aí, bastante compromisso, correria. 9 horas da noite, né? Então aqui, ó. Olha, quase bateu 800 pontos, né? Ok? Movimentação linda. Depois eu até esperei uma captura de liquidez aqui para ele voltar a retestar essa mínima, certo? Mas infelizmente não voltou, tá? Porque se tem quebra, e aí você vai entender também isso no dólar, vou explicar no dólar para você como que funciona isso e por que que a gente comprou naquela região. Região essa que teve gente que falou assim, pô, Vitão, mas o que que você comprou ali? E olha que bacana ver isso aqui, ó, pessoal. Olha a região que ele voltou depois, ó. Porque aqui foi onde que eu desenhei, ó, ainda pela manhã. Onde que ele voltou a testar aqui, ó, que poderia ter comprado uma vez, ó. 300 pontos, depois volta aqui. Será que entregou mais? Nossa, aqui foi melhor ainda, ó. Olha que coisa linda. Por isso que eu falo, região de liquidez é região de liquidez. Inclusive na sala eu falei assim, se volta aqui, pessoal, aqui embaixo, né? Se volta aqui embaixo, continua valendo, é uma região potencial de liquidez, né? Quem ficou atento a isso, trabalhando essa região aqui que testou bastante vezes, pode pegar essa compra. Só que depois aqui eu não fiz mais nada, tá, pessoal? Foi esse trade aí. Inclusive, eu sempre falo a questão do payoff no mercado, né? Ou, falando de uma forma mais simples, a relação do risco-retorno, né? E também a questão da assertividade. Então, o que que acontece? Muita gente se preocupa com a assertividade. Eu não estou falando que você tem que descartar a assertividade. Mas se você tiver uma assertividade aí, em média de 50%, claro que tem semana que você vai bater 70%, 80% da assertividade, tem semana que você pode baixar 40%, 50%. Mas no final das contas, não é só a assertividade que vale. E para mim não é a métrica mais importante. Para mim a métrica mais importante é a relação risco-retorno. Então se eu pego em média operações que pagam aí 3, 4 para um do risco médio que você assume, e você acertando 50% das operações, você vai fechar positivo. No final da semana, no final do mês, não tem como, tá? Né? Então, inclusive eu já dei um exemplo de um robô que eu utilizava, era tipo gradiente linear, e o robô tinha uma assertividade assim de 98%, era absurdo. Só que o dia que ele dava loss, você podia fechar o dia com 98% de gain, que ainda assim o negativo era alto, entendeu? É muita loucura, né? Então, assim, assertividade é algo que você tem que deixar pro operador de scalp ficar com isso na cabeça, ficar se preocupando com isso. Tá bom? E eu não sou operador de scalp, então eu vou trabalhar 3 para um, 4 para um, 4 para um de um trade. É isso. Tá bom? Outro momento eu falo mais sobre isso, mas tem conteúdos na sala ao vivo que vocês podem aí, você que é aluno, você pode acessar. Lá eu falo sobre gestão de risco, plano de trading, enfim, tem mais de 50 horas de acervo. Você que assina a sala ao vivo, você já consegue ter acesso a esse material. Inclusive é melhor que muito, eu sempre procuro destacar isso, é muito melhor que muita mentoria por aí. Tá bom? Pessoal, mas foi esse o racional aí do índice, tá? Pegou a visão? Ele ficou travado. Eu tinha expectativa lá em cima, tá? Quando eu cato a compra aqui, minha expectativa lá em cima.
certo? E para amanhã continua sendo ainda, tá? Para amanhã continua sendo ainda. Ah, outra coisa que eu fiz um mapeamento hoje também, pessoal. Na verdade, ontem, né? Era a linha de retorno, olha que ele bateu aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Então, eu vou olhar para cá, ó. Se ele quiser voltar a testar mais uma vez aqui, eu ainda vou olhar para lá, ó, na LTB, linha superior do canal, tá? Amanhã eu trago mais detalhes aí no pré-mercado junto com vocês aí, para a gente poder mapear mais uma vez, afunilar aí os argumentos técnicos para a gente poder sair mais um dia positivo do mercado, tá? Dólar futuro. Dólar futuro, eu fiz um trade, mas teve três operações, tá? Essas aqui foram expectativas que eu comentei antes do mercado abrir, tá? Eu vou arrastar elas para cá porque eu vou usar a mesma perspectiva, ou pelo menos parte dela para amanhã, tá? Então eu vou arrastar para cá, tá bom? Olha aqui, uma das expectativas era essa, ó. Isso aqui no pré-mercado, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui no pré-mercado. Eu sei que tem gente que tá, mas como assim, cara? Como você sabia que o mercado, até recebi algumas perguntas ali, como assim você sabia que o mercado ia parar aí? E uma das compras logo no começo do pregão que eu mapeei foi isso aqui, ó. Região de compra, atenção para o candle no 5700. Olha aqui, ó. No 5700, pelo 2 minutos, ó, ele cravou a região que nós esperávamos. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha aqui, ó. Olha o preço aqui desse candle 28. Eu não entrei. Posso dizer que eu perdi o trade? Sim. Porque eu coloquei aqui, ó. Quando eu coloco essa informação, pessoal, atenção para o candle no 5700. O que que eu quero dizer? Fechou um candle que eu possa pagar um risco aqui no 5700, eu compro acima dele com stop na mínima. E eu acabei não fazendo essa operação. Teria pago pelo menos 20 pontos no trade, tá? Por quê? Porque eu esperei a compra, e eu anotei isso aqui antes também, para os meus alunos, a compra pendurada em 5696, que era exatamente aqui, ó. Por pouco, né? Veja que por pouco ele não foi lá acionar, tá? Acho que faltou 4 pontos, 3, 4 pontos para acionar. A gente ia sair comprado daqui, ó. Ia pegar aí pelo menos 25 pontos, tá? O dólar é assim, senhoras e senhores. Então, posso dizer que eu perdi esse trade, tá bom? Sendo que eu cravei todo o cenário na sala. E depois ele veio para um trap da máxima, tá? E aí entra um detalhe, pessoal, porque assim, eu falei para meus alunos. Eu não vou entrar na venda, eu prefiro a compra lá embaixo porque a compra tem capacidade de me entregar muito mais. Essa era a minha expectativa, né? Tivesse eu entrado na venda, né? Se eu fosse analista de gráfico pronto, eu ia estar gravando um vídeo aqui falando: ó, pessoal, aqui um trade absurdamente técnico que pagou 23 pontos. Não, eu não entrei. Talvez tenha sido uma decisão equivocada, sim. Inclusive, teve alunos que perguntaram: tá, mas assim, não tinha base técnica para entrar no trade ali? Eu falei: claro que tinha, gente. Claro que tinha. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no índice e vou mostrar aqui para vocês, ó. Então vamos lá. Ó, aqui também essa região foi mapeada antes na venda, tá? Aqui em cima, tá bom? E aqui compra, tudo mapeado antes do pregão abrir. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa com os meus alunos, tá? Então aqui, ó, presta atenção. Vamos marcar os argumentos técnicos aqui, ó. Primeiro, trap da máxima do dia. Um argumento técnico, vai contando aí. Segundo, troca de polaridade. São dois argumentos técnicos. Terceiro argumento técnico, Fibo de 61,8, certo? Pegou? Três argumentos técnicos. Deixa eu ver se estou esquecendo de algum. Não, acho que é isso. O princípio é isso, tá? Três argumentos técnicos. Acabou. Então, poderia ter tomado risco onde? Exatamente nesse candle gatilho aqui, ó. Tá? Nesse gatilho aqui, tá? Que agora eu vou limpar a tela aqui, ó. E vou aproximar, tá? Então tá aí, ó. Olha o risco. Teve alunos que pegaram esse trade, tá, pessoal? E daí teve aluno que falou assim: eu peguei, Vitor, mas onde você comprar, eu stop minha venda e compro junto, né? Tem aluno que fez isso. Ai, ai, ai. E aí ele volta aonde, pessoal? Só pra vocês terem ideia. Quando ele faz esse rompimento aqui, ele quebrou a estrutura. Então a gente já deixou aqui, ó, naquela hora, uma compra pendurada no 5703, tá? Quando ele resolve ir sem retestar aqui a região, e ele foi voltando para cá, eu falei, pessoal, a gente vai deixar uma compra pendurada no 5701. E ela foi basicamente não, 5701 é 5701, né? Aqui, ó. Beleza? Então a gente pegou essa compra aqui e depois o preço aí foi bater pelo menos 15 pontos, tá? Eu tinha expectativa que ele fosse mais, tá? Beleza? Entendeu como teve três oportunidades muito boas no dólar, mas dessas eu peguei uma aí que chegou a pagar 15 pontos?
Coisa linda, né? Eu não sei quem continuou operando à tarde, se é meu aluno, mas onde que ele voltou aqui mais uma vez, ó, dentro da região ainda de liquidez. Essa primeira faixa de preço. Olha que coisa linda, né? Se alguém pegou, pessoal, aluno da sala, ficou atento ao racional, pegou um trap aqui, um novo trap da mínima, ó, chegou a pagar 18 pontos, tá? Esse foi racional. Agora você pergunta, tá, mas por que, Vitor? Teve gente que perguntou, mas cara, como que você confiava que ali fosse a mínima? Vamos lá. Aqui era uma região de captura de liquidez da quebra de ontem, do dia 19, teve uma quebra de estrutura ali. E somado a isso, tinha uma retração de 7640 também, tá? Então, quando eu pego aqui, ó, essa máxima aqui, ó, com essa mínima, olha a retração que ele estava dando aqui, ó, 7640, tá? Por isso que eu marquei o 7640 e eu marquei aqui também, pessoal. Eu vou puxar aqui um pouquinho para a captura de liquidez, tá? Talvez você não entenda ainda, não está entendendo o que eu estou fazendo. Calma aí, eu vou aproximar. Então aqui, ó, presta atenção. Aqui foi a mínima de ontem, tá? Ok? Ontem deu venda aqui, a gente catou uma venda aqui, ó, 40 pontos. E aí cravou a região de liquidez que eu tinha mapeado também no pré-mercado. Tem um vídeo no Instagram que eu faço o recap aí do dia 19, ó. Tá? Nós cravamos essa região que bateu aqui, não foi mapeada hoje, não foi mapeada ontem no final do pregão. Foi mapeada no dia 19 pela manhã, antes do pregão abrir, tá? Então, como já era uma região de liquidez, tá? E o preço fez o fundo aqui, ó, do pivô, né, que rompeu exatamente aqui, eu sempre faço isso. O mercado desceu, chegou numa região de potencial reversão, rompeu, tá na região de potencial reversão, rompeu, acionou um pivô, eu vou marcar o fundo desse pivô, tá? Se ele fizer isso, ele falhou o pivô. Se falhou, a falha de um pivô caracteriza uma quebra de estrutura. O preço voltando onde fez a ponta do pivô aqui, que foi a ativação do pivô, isso se chama captura de liquidez, ok? Então por isso que eu marco aqui. Por isso que eu marquei a caixinha aqui, ó. Eu só marquei a caixinha daqui até aqui por causa do 7640. Eu falei aqui é uma região de liquidez. Se o preço voltar aqui, a gente vai fazer compra, tá? E veja que foi exatamente isso que o preço fez, ó. Rompeu e quando faz isso, quebrou a estrutura. Sempre quando tiver uma quebra de estrutura, presta atenção aqui e for a mínima do dia, no caso de um pivô de baixa e quebrar a estrutura, ou um pivô de alta, e o preço reverta a partir dessa quebra, a máxima do dia aqui, o pivô foi aqui. Aqui tem muita liquidez. Se ele já tiver capturado a liquidez sem problema, você pode entrar num trade de reteste. Não precisa esperar o trap nesses casos, tá? Então esse foi racional, você tá entendendo? Sem palavra difícil, sem termo difícil, ó. E aí quando eu puxo o mercado para lá, ó, por isso, ó, vou por 5 minutos agora. Por isso que eu clico pouco e de forma objetiva, ó. Tá vendo a caixinha que eu desenhei? Por isso que aqui era uma região de liquidez, ó. Captura de liquidez, 7640. Olha onde que o preço veio. Por isso que a gente compra aqui. Pegou a visão? E o que que eu uso como ajuste fino aqui quando chega na região? Eu posso usar os próprios candles, mas eu uso também muito o livro visual. Pessoal, eu tô contando aqui detalhes que, pô, você teria que ser da sala ao vivo para você aproveitar isso aqui, porque são ensinamentos, detalhes simples, mas que fazem toda a diferença e que eu falo todos os dias na sala ao vivo. Conseguiu entender? Ficou com dúvida? Você vai deixar teu comentário aqui abaixo do vídeo, tá? Eu vou procurar responder você, tá bom? Mas deu para entender? E aí, o que que você precisa também compreender? Que aonde ele fez essa quebra já era uma região em que o preço respeitou, jogou o preço lá em cima, voltou a capturar a liquidez, voltou a romper máxima, e olha a pressão que esse preço teve aqui, ó, jogando para cima, ó. Jogou lá em cima, ó. Então, quando ele volta a testar essa região, é natural que ele jogue o preço novamente para a máxima anterior, onde jogou o primeiro movimento. Vocês entenderam? Eu não consigo falar todos, absolutamente todos os detalhes aqui, porque senão nós ficaríamos aí falando sobre estrutura macro, diversos outros pontos aí também, tá? Mas mais ou menos aquilo que aconteceu no dia de hoje está aqui para vocês. E outro detalhe importantíssimo,
O mercado andou de mínima a máxima aí, acho que foi 28 pontos, 15 pontinhos de ganho, pessoal, absurdo, né? Isso que teve aluno que pegou os 15 pontos e já tinha pego a venda, então pegou 22 pontos mais 15, ou seja, pegou aí 37 pontos em um dia que andou 28 de máxima mínima. Loucura, né? É isso daí, é o método L2, entendeu, pessoal? É aplicado de forma simples, prática, objetiva, tá bom? Eu convido você a conhecer a minha sala ao vivo, a dinâmica da sala, ver como se comporta dentro do mercado, ver que assim não é sobre acertar 100% das vezes, mas é sobre quando você acertar, tentar ganhar o máximo possível e quando não tiver dado certo um trade, você perder pequenininho. A conta vai fechar no final do mês, né? O meu operacional, ele busca essa relação, muito essa relação risco-retorno, buscando operações com risco pequeno e um retorno sempre generoso. Para você ter ideia, quando a gente fala em 15 pontos no dólar, né, ontem teve 40 pontos no dólar, né? A primeira semana de fevereiro foi uma semana que a gente fez mais de 200 pontos no dólar, operações compartilhadas dentro da sala. Janeiro foi espetacular, teve trade de 90 pontos. Ano passado foi espetacular o dólar andando muito também. Mas ainda que você não surfe tudo isso, o risco inicial do dólar era 2,5, depois a gente arrastou para 3 pontos, né? Desses 3 pontos, em dado momento, ele foi e pagou quanto? 12. A gente está falando de 4 vezes o risco. Olha que absurdo. Só que eu não trato o risco-retorno somente dessa forma. Eu busco fazer o quê? Ó? Uma média, tá? Então, quando eu faço uma média e eu falo que 3 para 1, né, 3 a 4 para 1 das operações está ótimo, eu estou falando em um risco médio de 4,5 pontos. Médio, tá? Então, assim, tem risco de 2 pontos, tem risco de 6, tem risco de 7, tem risco de 5, mas eu estou falando em média 4,5 pontos. Então, esse trade pode ter sido um risco menor, mas em média, 4,5 pontos que a gente assume de risco. Então, se você vai lá e pega o quê? Se você pega um retorno aí, vamos colocar 3 vezes, vamos arredondar 15 pontos, meu, já tá ótimo. Se você tiver 50% de assertividade, vamos calcular rapidinho aqui, ó, e aí eu fecho isso daí, uma micro aula de gerenciamento, 50% de assertividade, e aí você vai entender que a conta vai fechar, igual o índice hoje. Tomei 2 stops, uma operação de gain, 33% de assertividade e o resultado positivo. Não foi uma meta, um resultado absurdamente alto, entendeu? Mas é positivo, né? A promoção leve dois, pague um, né? Leva 2 stop, paga um. Todo dia vai acontecer isso? Não. Mas você tem que saber que tem dias que vão acontecer e você precisa estar preparado e surfar um trade, né? Saber ganhar, saber valorizar aquela operação que está pagando. 50% de assertividade. Ah, 10 operações, vamos contar 10 operações. Fez 10 operações na semana do dólar. Dessas 10, 5 estoparam. Então, 4,5 pontos. 5 operações, 4,5 pontos vezes. A gente está falando em 22 pontos de loss. E operações de gain, a gente está falando em 15 pontos. Vamos fazer 4,5, 3 para 1, né? 4,5, 3 vezes 13,5 pontos, tá? Pô, 13,5 pontos, meu Deus do céu, o dólar para pagar 13,5 pontos, né? Vários trades pagam isso, tá bom? 5 vezes 67,5 pontos de gain. Ah, Vitor, mas você faz parcial, não tem problema, tá? Vamos contar que você operou aqui um contrato mesmo que seja, R$ 675 e aqui é R$ 225, tá? Então a gente está falando em R$ 450 de lucro, é o saldo, entendeu? É isso, meus amigos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Você que não faz parte da sala ao vivo, participe. Aqui abaixo da descrição do vídeo tem uma comunidade free. Eu estou pensando em fazer semana que vem uma open class ou pelo menos um pré-mercado ao vivo para você que não é aluno participar e conhecer um pouquinho da dinâmica do projeto, tá bom? Pessoal, é isso. Tá aí uma aula rápida, tá?
Acredito que eu pude trazer alguns conceitos importantes para vocês em um dia mais travado. Não giramos, não ficamos clicando igual um idiota no miolo aí, entendeu? Né? E eu falo mais uma vez para fechar esse vídeo. Se você não está gostando do resultado que você tem hoje, bem possível, aliás, é uma realidade que esse resultado ele é construído com o conhecimento que você também tem hoje. Então, se você quer colher resultados diferentes, você precisa o quê? Ter conhecimentos diferentes, ou seja, precisa adquirir conhecimento. Tem alunos, vou pegar um caso específico aqui, que eu lembrei agora, do Lucas, um dos alunos da sala ao vivo, ele já tinha sido no passado aluno, janeiro ele voltou para o projeto e voltou o quê? Assinando o método L2. Mudou a visão dele, né? Mudou a visão dele, ou seja, não estava satisfeito com o resultado que ele estava tendo. Então ele precisa de fato de conhecimento. E o conhecimento ele vai trazer o quê? Clareza, muito mais clareza, porque a sala ao vivo, beleza, a gente vai aplicar os conceitos ali, mas se você não tiver a base do método, entendimento do método, vai ficar um pouquinho mais delicado talvez para você, tá? E o método ele aborda absolutamente tudo que eu ensino aqui no mercado, tá bom? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E deixe teu comentário, curta esse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver também é só comentar aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Bons estudos a todos e até o próximo conteúdo.